começar em Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa das Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder espiritual da graça. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua e os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da parte da média do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene, alguns de nós são de Roma. uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então eu penso que se levantou junto com os outros homens apostolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aí. Obrigada. E vamos agora, queridos, todos de pé, acompanhar a leitura do Evangelho, no capítulo 14 de João, capítulo 14 de João, versículo 15
no capítulo 14, dos versículos 8 a 17 e depois 25 a 27. Primeiramente, então, João 14, 8 a 17, eu faria assim a leitura do Evangelho. Diferente. É isso mesmo, vamos lá. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, que ficará com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. E agora, então, a partir do versículo 25. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Podem então, queridos, se sentar para nós, a partir do Evangelho, estarmos aqui refletindo o que o Senhor tem a trazer para nós. Oremos, queridos. Pai de amor, te damos graças por estarmos aqui reunidos como igreja tua, igreja consequente da grande obra graciosa do Espírito Santo na nossa história. Obrigado a Deus pelo Espírito que soprou nos primeiros fundadores desta comunidade e fez com que chegássemos até aqui neste dia de hoje. Que, alimentados pela tua palavra, possamos nos renovar, nos revivificar e continuarmos a nossa missão como tu queres que o façamos. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, o título que escolhemos hoje é O Espírito Santo nos faz lembrar. É o Espírito Santo que nos faz lembrar que somos igreja. É o Espírito Santo que nos faz lembrar que não somos apenas um grupo de pessoas que se reúnem, quem sabe, para estar no dia a dia, juntos, na amizade, na fraternidade, mas, mais do que isso, nos reunirmos como pessoas que têm uma missão em comum e pessoas que têm uma fé comum. Por isso estamos aqui hoje, reunidos como igreja presbiteriana do Ibis,
Estivemos ontem reunidos como igreja cristã. Estivemos abraçados a outras denominações também cristãs. Temos a nossa identidade doutrinária, referencial, mas a principal identidade é a de sermos cristãos. E é isso que precisa nortear a nossa vida e principalmente a nossa história de vida. Somos e professamos a fé em Jesus Cristo, Deus revelado no Filho, que nos acompanha na graça da presença do Espírito Santo. Essa é a nossa fé. E por isso estamos aqui, num domingo à noite, celebrando, prestando louvor e adoração a Deus. Mas o texto do Evangelho que nos fez pensar neste título, o Espírito Santo nos faz lembrar, vai ser a ênfase dada ao Evangelho. Porque esse texto do Evangelho que acabamos de ler, ele está inserido, no contexto de que o tempo pascal se encerra. Vivemos 7 domingos da Páscoa. Foi assim? 7, acho que hoje é o 7º, Seria o 7º, o domingo de Pentecostes. 7 vezes 7, 49, Pentecostes 50, por isso então hoje estaríamos vivendo o 7º domingo do tempo pascal, que é o domingo de Pentecostes. Vem daí a palavra Pentecostes também, que nos remonta a essa questão dos 50 dias, Então, por quê? Encerrando esse tempo pascal, ele se encerra com a grande celebração do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Hoje, nessa liturgia, nós celebramos um domingo que consideramos como o encerramento do chamado tempo pascal. Durante o ciclo que acabamos de fechar, somos convidados a trazer à memória. Durante todo o período pascal, nós trouxemos algo à memória. Trouxemos à memória e viver mais intensamente os momentos em que Jesus, o Senhor Jesus, agora o Cristo ressurreto, aparece aos discípulos após a ressurreição. Durante o ciclo pascal, nós vamos lembrando momentos em que Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição. Mas aí a pergunta é, por que então no domingo de Pentecostes, um domingo ainda quando Jesus, está ali dialogando com os seus discípulos? É a beleza da nossa fé. Cada comunidade vai deixando nos seus registros um pouco daquilo do vivenciado. E hoje nós estamos aqui vendo como a comunidade de João trouxe para nós essa experiência de Jesus. Mas que experiência? Uma experiência de quando Jesus ainda estava para ser crucificado. Então, o que lemos aqui no Evangelho é Jesus dizendo o que vai acontecer, No momento em que ele deixa esse recado de algo que vai acontecer. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que os discípulos não ficarão sozinhos. Esta é a centralidade. Vocês não ficarão sós. Portanto, essa narrativa retrata o diálogo de Jesus com seus discípulos ainda no momento anterior à sua morte. E o texto então apresenta como que um discurso já de despedida de Jesus. Então as palavras que ali são lembradas do registro que é feito, são palavras para dar ênfase a esse momento, a essa necessidade, a essa questão. Jesus então vai falando com os discípulos dentro desse contexto, É como que Jesus estivesse repetindo aos discípulos, e aí eu me lembrei, porque essa semana inteira a gente refletindo sobre o crer nisso, É como se naquele
Jesus estivesse repetindo àqueles discípulos o que já dissera a Marta diante da sua aflição pela morte de Lázaro. Então, contexto de morte, contexto de saudade, contexto de vida, contexto de ressurreição, contexto de presença. Então, fazendo essas conexões para a gente ir entendendo o texto. Em que contexto, então, vai acontecendo, né? Como se fosse aquele momento em que Marta, aflita pela morte de Lázaro, diz assim: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, né? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É sempre aquela sensação de que quando a coisa tá ruim, quando a coisa está no meio da aflição, a sensação é: Jesus não está aqui. Todos nós passamos por isso. E logo nos vem, né, esse contexto, né? Poxa, o Senhor não está aqui. E aí, Jesus vai então e consola Marta com as palavras, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Aí ele faz a pergunta: crês nisso? Crês nisso, Marta? E esse crês nisso foi o tema central da semana de oração pela unidade cristã que vivenciamos aí. A semana que em algumas comunidades encerra hoje com o domingo de Pentecostes. Portanto, queridos, Jesus, próximo à sua morte, reafirma que ela, a morte, não será o ponto final da relação de Deus com o mundo. A morte de Jesus não será o ponto final com a relação de Deus com o mundo, porque haverá a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida terão sempre a palavra final. Nosso Deus é o Deus da vida. Nosso Deus é um Deus de vida. Nosso Deus é uma presença viva entre nós. E isso acontece por obra e ação do Espírito Santo. E aí eu pergunto: você crê nisso? Que é por obra e ação do Espírito Santo? Que o nosso Deus é o Deus da vida? O nosso Deus é um Deus de vida? O nosso Deus é um Deus presente, vivo entre nós. Você crê nisso? Somente a resposta afirmativa a esta questão dará sentido à nossa fé. Só a resposta afirmativa, sim, eu creio nisso, dará sentido à nossa fé. Porque do contrário, estaremos frequentando cultos, estaremos recitando versículos, estaremos seguindo dogmas, estaremos seguindo tradição, estaremos nos submetendo a regras e mais regras, apenas, e não terá sentido. Jesus acolheu Marta. Jesus acolheu Marta na sua dor, confirmando a promessa da ressurreição. E agora, novamente, o que Jesus faz é acolher os discípulos, sabendo que a dificuldade a cada dia aumentava, a perseguição a cada dia aumentava. O final dessa história não ia ser das melhores. Jesus agora já percebe, consola, fortalece os seus discípulos diante da dor eminente que seria consequência de sua perseguição e morte. E aí Jesus fala: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador. Lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar
com vocês. Eu vou para o Pai, mas o auxiliador ficará com vocês. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Trata-se disso, o que também nós estamos aqui hoje vivenciando neste culto. A celebração da nova presença de Jesus por meio do Espírito. O Espírito viverá em vocês. O Espírito vive em cada um de nós. Qual é a principal representação do Espírito? O sopro, não é assim? O que é o sopro? Sopro de vida. E aí nós temos lá no versículo 25, né? Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o auxiliador que o Pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. O Espírito Santo fará que lembrem de tudo que eu disse a vocês. E conclui dizendo, no versículo 27, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. É uma despedida. É uma despedida. É Jesus preparando os discípulos. É Jesus vivificando os discípulos para que no enfrentamento da morte tivessem como não ter medo, ter força para o enfrentamento. Portanto, queridos, o Espírito ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Portanto, queridos, o Espírito será o auxiliador, o consolador, trará a presença de Jesus a nós e tudo que com ele foi vivenciado para perto dos discípulos, para fazê-los lembrar de tudo o que eu disse, tudo o que Jesus disse e viveu enquanto com eles Jesus caminhou. Então é isso que o Espírito Santo iria fazer, deixar essa presença viva de Jesus sempre acesa. E por que então Pentecostes, né? Qual é o símbolo também do Pentecostes que lembra essa coisa do acendimento? Chama mesmo, não é assim? A chama, as línguas de fogo, algo que efetivamente muda o ambiente. É assim que o Espírito de Deus faria. E esse mesmo Espírito continua a fazer isso até hoje. O quê? Nos lembrar de Jesus, nos lembrar de como Jesus andava, com quem Jesus andava, o que ele fazia, como que ele reagia diante da situação A, B ou C. É o Espírito Santo nos lembrando, nos fazendo lembrar para alimentar a nossa missão. Portanto, esse mesmo Espírito vai continuando fazendo isso conosco até hoje. Nos fará lembrar do amor de Deus por nós em Cristo. É o Espírito Santo que nos lembra o amor de Deus por nós em Cristo. Nos fará lembrar a obra de Jesus, a sua obra de compaixão, a sua obra de misericórdia, a sua obra de doação. Vai nos ajudar a lembrar. E o mesmo Espírito Santo também nos lembrará que a nossa resposta ao amor de Deus
é o amor ao próximo. É o Espírito também que nos lembra isso. Portanto, queridos, naquele clima de tristeza, de perplexidade, de medo por parte dos discípulos, Jesus o que tem são palavras de paz e alegria. Em contextos de medo, de opressão, o que precisamos ser não é referendar o medo, nem a opressão, não é assim mesmo, não. Em meio a um contexto que foge do projeto do Pai, o que Jesus tem para dar são palavras de alegria e de paz. Ele sim, Jesus, está para morrer. E mesmo estando para morrer, no pior contexto que você pode estar, no enfrentamento da morte, o que Jesus faz? Oferece paz aos discípulos. Jesus, no contexto de morte, oferece paz. É isso que a gente tem que lembrar e sempre saber que é para nós um aprendizado. Então, Jesus, no contexto de morte, tem palavras de paz para os seus discípulos. E nós? Nós vivemos uma realidade onde, por muito menos que se faça por nós, ou que se faça por alguém, pisou no calo de alguém, já logo revidamos. Qualquer coisa que acontece, se mata. Ou então se diz, fez isso, tem mais é que morrer. Olha a diferença de ação entre o que o Espírito Santo quer nos lembrar e que, se não estamos atentos ao que o Espírito Santo quer nos lembrar, corremos o risco de fazer. A paz, então, essa que Jesus oferece num contexto de perplexidade, de perseguição e até mesmo de morte que ele estava por enfrentar, o que Jesus oferece é uma paz. Por que essa capacidade de oferecer paz nesse contexto? É a paz oferecida por Jesus, que não é simplesmente uma ausência de conflitos. Paz não é simplesmente uma ausência de conflitos. Estava ele nessa condição. Mas a paz que Jesus oferece vem permeada de serenidade, permeada de coragem, uma profunda convicção de que Deus está presente nos conflitos e quer resolvê-los. E por mais poderoso que este conflito seja, ele é capaz de resolver. O Espírito ensina e faz lembrar todas as palavras e gestos de Jesus. O Espírito Santo, portanto, para nós, igreja, é memória. É memória. Memória. Nós hoje vivemos num ativismo tal que você já não sabe 8 horas da noite o que você fez 8 horas da manhã. E o Espírito Santo é aquele que é para nós memória, que nos ajuda a lembrar, e principalmente lembrar Jesus. Pelo Espírito, como mulheres e homens de fé, temos condições de fazer com que as palavras de Deus iluminem as situações presentes. Por meio do Espírito, somos nós, cristãos, capacitados a distinguir o que leva à vida e constrói o reino de Deus daquilo que é fruto de egoísmo e produz morte. É o Espírito que nos capacita para isso. O nosso Deus, queridos, é sempre o Deus da vida. O nosso Deus, querido, é um Deus de vida. E o nosso Deus é um Deus que é presença viva entre nós. Gratidão ao Espírito Santo que nos ajuda e nos faz
lembrar disso. Deus nos abençoe. Amém.